Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um momento muito importante da semana. Abrimos nossos lares, convidamos Jesus. É o momento do nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra. E hoje, domingo, dia 19 de fevereiro de 2023, nós estamos aqui, reunidos em nome do Cristo, cumprimentando os amigos que vão chegando, cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois através dos nossos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Telegram. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Lete Petrolongo. Boa noite, Geraldo Rodrigues. Que bom. Hoje, pleno domingo de carnaval, sabemos que muitos aproveitam esse momento para um lazer, uma folga com a família, uma viagem merecida, porque, afinal de contas, a pessoa trabalha e aproveita essas oportunidades para poder se ausentar para um descanso. Mas esperamos que mesmo aqueles que hoje não estejam conosco, mas que possam receber as nossas vibrações, o nosso carinho, o nosso abraço fraterno. E nós lembramos a vocês, como todos os domingos, coloquem o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, nós receberemos o passe magnético espiritual. E vamos lembrando também quem está nos acompanhando. Nós estamos acompanhando, assim, com o Evangelho, nós estamos terminando a introdução. Estamos no último finalzinho da introdução, no item 4, subitem 20, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje acreditamos que vamos encerrar a introdução e, a partir da semana que vem, começaremos o primeiro capítulo. Boa noite, Anne e Eliane, seja muito bem-vinda. Os amigos que estão aqui pelo Facebook, pelo Instagram, aqueles que vão nos assistir depois, nós convidamos, coloquem também o seu copinho, a sua garrafinha de água e participem com a mesma fé, com a mesma esperança, sabendo que os emissários do bem estão a postos. Ai, deixa eu ver, não consegui. Ai, Sérgio Menezes. Boa noite, Sérgio Menezes, seja bem-vindo. Boa noite, Tassimara. Ô, Tassimara, quando é que você vai aparecer para comer um pão de queijo? O pão de queijo congelou, descongelou, e você não aparece nunca, Tassimara. Parece que a gente mora até em outro continente. Boa noite. Ela não gosta mais de pão de queijo, é que ela não falou com você. Então pode ser isso. Boa noite, Maria Dolores, seja muito bem-vinda, Sueli Reis, a família Reis, essa família tão especial, que estão sempre aqui conosco. A Tassimara, só colocou boa noite. Boa noite, eu já dei boa noite. Eu quero saber quando é que você vem comer o pão de queijo aqui, que eu já comprei 10 pacotes de pão de queijo, você não aparece, eu como aí, compro outro e você não vem. Boa noite, Valdecir Lima, seja bem-vindo, Sandra Fernandes. Amigos, faltam apenas um minutinho para as 20 horas. Para vocês que estão sempre conosco, fazem parte da família do SEAC, já sabem a importância do Evangelho. Mas é sempre bom lembrarmos, para aqueles que, porventura, vão nos assistir pela primeira vez, porque a nossa live ela fica no YouTube, no Telegram, no Instagram, no Facebook, então, às vezes, daqui a um ano, alguém pode nos assistir, e nós lembramos como que é importante fazermos o Evangelho no lar. O Evangelho é um momento onde os emissários do Cristo vêm estar conosco, e o nosso lar ele é blindado, é criado uma proteção em torno do nosso lar.
Mas, além dessa proteção dentro do nosso lar, quando nós nos reunimos em nome do Cristo, essa vibração ela se expande e começa a auxiliar também aqueles que estão próximos, os nossos vizinhos, aquele que mora num prédio de apartamento, todo prédio beneficiado. Então, é muito importante. Boa noite, Mariana Fosati, Niva de Ziaduque, e a minha xará também. Boa noite, Leila, seja muito bem-vinda. Mas, amigos, acredito que são 20 horas, nós vamos iniciar, vamos pegar aqui o nosso livro de mensagens para lermos uma mensagem, lermos aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na mensagem 142, Tribulações. É uma passagem de Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Emmanuel selecionou um pequeno trecho dessa epístola de Paulo. Também nos gloriamos nas tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações. Mas antes de prosseguirmos, eu gostaria também de mandar um abraço muito carinhoso para Silvia Sampietri, para Liz Rodolfo. Sejam muito bem-vindas. Mas Emmanuel diz, comentando Paulo de Tarso, os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias, às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espinho redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muita vez, reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoite, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus, que lhe fora ao encontro, e o esforço que lhe competia efetuar, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica. Nem todos nascem na terra com tarefas definidas na autoridade, mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. A mensagem 142 do livro Vinha de Luz, Tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações. Paulo, Romanos, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3. E Emmanuel encerra dizendo, no exame das considerações paulinas, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que para isso o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Como sempre, mensagem belíssima,
que nos envolve para que possamos agradecer, dando início a mais esse evangelho no lar, com gratidão a Jesus, a cada benfeitor amigo, aos nossos anjos guardiães que estão sempre conosco. Nós iniciamos e dizemos: Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade. Esteja presente, Senhor Jesus, sempre em nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Queridos amigos, lembrando que nós estamos no finalzinho da introdução, depois de vários meses, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós encerraremos a introdução e estamos no item 4. O item 4 fala dos precursores do cristianismo e do espiritismo, e o item 4 ele é dividido em vários subitens. E hoje nós vamos encerrando com o subitem 20 e o 21. Então, Roberto, com a palavra, e eu vou aqui pegar o meu evangelho para poder acompanhar. Muito obrigado, Leila. Amigos e amigas queridas, mais uma vez permitiu Cristo, emissário divino, que nós aqui nos reuníssemos sob sua égide. E hoje nós estamos, como a Leila já colocou, coroando essa introdução e feito também esses subtópicos, subitens, de 1 a 21, que são atribuídos e comentados, atribuídos a Sócrates e Platão, seu discípulo dileto, e comentados por Allan Kardec. Aqui nós temos, no subitem 20, uma afirmação bem curtinha, bem breve, de Sócrates, quando ele diz: todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Interessante. Vamos ver o que Kardec diz. Esta sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel, sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui adiante nos capítulos 2, 3 e 5. 4. Aqui no meu está 5. 2, 3 e 5. Então tem uma controvérsia aí. Mas Kardec aqui está se reportando aos capítulos especificados ainda do Evangelho. Agora, a Leila está numa edição e aqui eu estou está na edição física, né? No livro físico, e eu estou aqui no virtual. E aqui, para mim, estão os itens 2, os capítulos, né? 2, 3 e 5. Ou seja, como for, vamos nos ater por hora aos comentários de Kardec. Então, lá na introdução, melhor, no item 4, temos lá o título, subtítulo: Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs, da ideia cristã e do espiritismo. É cristã mesmo, no singular, nós não admitiríamos vários cristos. Então, temos que ter cuidado com a linguagem, né? Que ela tem uma direção, um sentido e um significado. Então, na verdade, com essa afirmação, quando o Sócrates diz que o espírito, né, diz todos os homens, né, que a partir da infância, ou seja, referindo-se ao espírito encarnado, muito mais fazem de mal do que de bem. Eu acho que todos nós vamos concordar com isso, observando ao nosso derredor. Mas por que isso ocorre? É o que Kardec aqui esclarece. É por conta da predominância do mal na Terra.
né? Não vamos encontrar santos, né? Mesmo nos núcleos familiares melhores estruturados. São espíritos endividados, irmãos nossos, que reencarnam para compartilhar experiência, ressarcir débitos e, sobretudo, evoluírem. Este é o propósito maior da reencarnação. E eu falo assim muito à vontade, me recordo uma questão, parece-me que de 615 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos, ou melhor, quando Kardec indaga aos benfeitores qual o propósito da reencarnação. A gente não poderia evoluir também no plano espiritual? Sim, e o fazemos. Só que na chamada infância, e é nesta fase que nós nos encontramos, infância espiritual, então estabelece que Deus nos impõe, a nós espíritos, é a lei da reencarnação. Então, é a lei divina que Deus impõe, não está pedindo, você quer reencarnar? Não quero. Não quero, não, está muito ruim lá na Terra. Não tem problema, vai ter que reencarnar, porque é um determinismo divino. Mas a favor de nós mesmos, porque como somos ainda muito infantis, somos ainda aqueles que estamos engatinhando na nossa escala evolutiva, então Deus, paternal, porém justo, e nada de punição, porque temos que abolir de vez essa ideia que temos um Deus punitivo e temos um Deus que premia uns e outros. Tudo bem, fecha parêntese. Então, ainda Kardec afirma que somente o Espiritismo equaciona, ou seja, resolve, essa questão que aqui está colocada por Sócrates, né? E então já vamos adiante nos capítulos 2, 3 e 5, que nós já iniciaremos na próxima semana, no capítulo 1, veremos então ampliando, né, mais esse entendimento aí. Quer colocar alguma coisa aí? Só para complementar, porque quando Sócrates diz todos os homens, ele não está considerando nenhuma exceção. E nós sabemos que a gente nunca deve colocar tudo de uma forma assim tão determinada, porque, logicamente, que mesmo dentro do nosso planeta Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações, mas tem pessoas que que fazem o bem, e espíritos benfeitores que se colocam à disposição para reencarnar no planeta para nos auxiliar. Então, já é um ponto, não seriam todos os homens. Mas Kardec, ele se manifesta aqui também no sentido de que nós não podemos nos ater somente ao planeta Terra, porque se o universo inteiro é habitado, e se o planeta Terra é ainda daqueles planetas que estão no início dessa evolução, não podemos generalizar, dizer que todos, porque o universo ele é constituído de vários planetas e cada um vai estar no seu nível de evolução. Mas o que ele coloca aqui, primeiro, é importante a gente também frisar isso, a Terra ela está passando também por esse processo de evolução. Nós éramos um planeta primitivo, provas e expiações já com o pezinho no planeta de regeneração. Não vamos ficar sempre pela eternidade afora como um planeta de provas e expiações. Então, logicamente que nós, espíritos, que aqui nos encontramos encarnados, vamos evoluir. Podemos também, inclusive, ir para outros planetas que já atingiram um grau maior de evolução. Mas o que ele coloca também aqui, como o Roberto já colocou, quando nós já temos essa compreensão do Espiritismo, nós vamos ter essas respostas, compreendendo por que ainda o mal predomina na Terra. Isso os benfeitores explicam a Kardec.
Mas, à medida que o planeta, que nós que aqui habitamos, tanto encarnados quanto desencarnados, mudarmos moralmente, o planeta vai também evoluir, vai subir uma escala nesse degrau evolutivo. Mas, Roberto, fique à vontade para prosseguir. Ok. Vamos lá, então, para o último subitem desta introdução. Ainda é Sócrates que diz, uma frase curtíssima, quanto sabedoria e profundidade tem. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Aliás, nós espíritas não fazemos isso, tá? Quem faz são os outros, não é verdade? Afirmamos conhecer aquilo que nós ignoramos, né? E é verdade. Kardec, ele ampliando esse nosso entendimento, ele diz ainda: isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhecem até mesmo os primeiros termos, ou seja, as palavras mais elementares. Nós ignoramos, então nos falece o direito, se é que é direito, se é correto, criticar. Diz que existem dois tipos de crítica. Até hoje, eu tenho dúvida, que é a crítica construtiva e a destrutiva. Eu acho que é aquilo que eleva não rebaixa, mas é a minha opinião. Kardec continua dizendo, Platão completa esse pensamento de Sócrates, dizendo, tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. Paulo já tinha falado na sua época, em diferentes momentos, e ele solta uma frase bem singular. E traduzindo, diria mais ou menos o seguinte, olha, vocês podem até ter umas rusgas lá, ter umas discussões, tal, uma briguinha, mas não permita que o sol se ponha sem que você se reconcilie. É por aí. Então, o Platão aqui ele diz, não nos injuriemos, quer dizer, não nos ofendamos, porque sabemos quanto é fácil ofender. E a reparação é difícil, porque a reparação vai topar com uma muralha que nós temos dentro de nós, né? Um algoz, né? Ele nos domina, que é o orgulho. Então, se nós errarmos menos, já não seremos assim constrangidos a fazer as reparações necessárias. Sabemos que é a lei do equilíbrio, né? Então, é também Sócrates, ou melhor, Platão, quem diz. Então, vamos ser mais honestos, né? Ou seja, mais coerente nas palavras. Porque sabe que o verbo, ele destrói, também constrói, edifica, levanta, estende mãos misericordiosas. Né? E ainda diz assim, é assim, agora Kardec dirigindo-se a nós, é assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo. Que lástima, né, gente? E poderia usar da mesma linguagem. Num português, digamos assim, apoiado já um pouco na latinidade, depois todos nós nos originamos, diz assim, mutatis mutandis. Então, o que fazia-se lá, o que faria, o que afirmava Sócrates, é válido também para a atualidade. Agora, aqui Kardec diz assim, olha, nós espíritas, como se já tivesse, assim, olha, vocês tinham o direito até agora, mas vocês conhecem a verdade mais, como Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas sabemos que o conhecimento tem o tamanho da responsabilidade e traz embutido. Então, diz que os espíritas, com relação aos seus contraditores, que todos teremos esses contraditores, seja uma injúria graciosa, ou seja, fundamentada, uma crítica ou construtiva ou destrutiva, e a construtiva seria aqueles que de boa fé nos criticam, e os demais, o de má fé. Então,
é super atualizado esta afirmação de Sócrates. E Kardec ainda diz assim: também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença, da sua crença nos espíritos, e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Gente, é Deus sem a lei. Na natureza não tem almoço grátis. O preço da conquista são essas urzes, ou seja, esses aguilhões que Paulo muitas vezes se referia, e que ele, Paulo, já consciente da sua missão, da sua tarefa, ele diz assim: não refutai os aguilhões, né, Leila? Ele fala assim, ou seja, não repilais. É o momento de você ter oportunidade, todos nós temos essa oportunidade de crescer, é quando nós nos sentimos provocados. É mais ou menos como nós estivéssemos sendo submetidos à prova, ao teste. Você está preparado? Então, prepara-te, porque o aguilhão está a caminho. Aí vou fechar com mais um parágrafo. Você já quer fazer algum comentário até esse momento? Não? Ok. Então, já no último parágrafo, fechando já essa introdução, ainda é Kardec que diz: foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. Muito forte, né? Essa afirmação de Kardec, entretanto, assentado numa realidade e que muitas vezes nos surpreende, né? Quando nós, ainda incipientes na doutrina espírita, desconhecedores, nós, às vezes, achávamos que orando e nós resolveríamos nossas demandas. Mas não é bem assim. É lógico que o recurso da prece existe e deve, sim, ser usado. Mas nós não podemos estar guardando a ilusão de que aquilo que nos compete fazer, que é uma tarefa que ainda não foi cumprida, ela necessita, para a sua plena quitação com as leis divinas, de serem executadas. Porém, Sócrates, ao seu tempo, ele pagou o preço, porque em outro momento ele teria afirmado: podeis tirar-me o corpo, mas jamais aquilo que eu prezo são os valores, porque é o espírito que é o detentor disso, né? Por aí, Leila, mais alguma coisa? Não tenho muito a acrescentar, só para que a gente fixe bem o que Sócrates disse. Ele nos ensina que ajuizado serás. Então, a pessoa vai ter juízo, não supondo que sabes o que ignoras. Então, a pessoa que tem a humildade de perceber que ele não tem todas as respostas, que ele ainda é uma criança espiritual, vai ser uma demonstração de maturidade, uma demonstração de que ele tem mais condições do que o outro, que às vezes se professa como um grande conhecedor de tudo. E isso acontece tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados, porque tem os espíritos também pseudo-sábios, que vêm com uma linguagem muito, às vezes até pomposa, mas equivocados. E tem muitos encarnados que, por ter, às vezes, já alguma parcela de conhecimento, se consideram detentores de toda a verdade. E, na realidade, nós ainda somos pequeninos aprendizes, ainda temos muito, 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 muito a caminhar para realmente adquirirmos
o conhecimento. E Kardec, ele pergunta aos benfeitores, em Um Livro dos Espíritos, não lembro a questão, mas Kardec faz uma pergunta e os benfeitores orientam que nós, para atingirmos a perfeição, o espírito, para atingir a perfeição, ele precisa adquirir todo o conhecimento. Então, imaginem, todo o conhecimento. Nós ainda somos menos do que aquela criança que está no maternal. Inclusive, nas obras de Kardec, na Revista Espírita, não lembro também qual o ano nem o mês, mas ali eles veem um espírito já de um outro planeta, mais evoluído, e se manifesta e coloca que o homem mais sábio aqui no planeta Terra, o mais sábio do planeta Terra, seria considerado um símio, um macaco, um chimpanzé, alguma coisa desse gênero, nesse planeta do qual ele estava vindo. Então, é o que Sócrates, de uma forma muito simples, muito verdadeira, mas os homens que têm uma condição adiante do seu tempo não são compreendidos. E foi o que aconteceu com ele. Veja, ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Então, que Sócrates possa estar aí iluminando as nossas mentes. Tanto Sócrates quanto Platão, esses grandes filósofos que com certeza eram espíritos que vieram de outros orbes muito mais evoluídos, mas que vieram com o propósito, sabendo que o risco que estavam correndo, mas se colocaram à disposição para vir nos auxiliar. Então, que nós possamos ser gratos a esses grandes benfeitores da humanidade. Muito obrigado, Leila. Agora eu vou fazer um pequeno acréscimo, né? Até contextualizando o que a Leila acabou de dizer, eu vou me permitir fazer a apologia ao hábito saudável da leitura. Às vezes arquivamos esse hábito. Entretanto, se queremos conquistar, somos aqueles que estamos a caminho da conquista, né, do conhecimento, então busquemos nos aculturar. O planeta Terra é uma escola, de fato e de direito, e se aqui estamos, temos ainda esse dever. E eu vejo, constrangido, não penalizado muitas vezes, que amigos ou companheiros nossos, até familiares, perdem um tempo enorme da sua rotina, do seu tempo diário, dedicando-se às mídias sociais, nada contra, mas nós temos que saber, temos esse dever moral de administrar melhor. Se tem à mão os livros eletrônicos, beleza, mas se não, vamos livro físico. Aí eu permito-me, particularmente, dizer que eu sou adepto do livro espírita, ou melhor, do livro físico. Tá bom? O que houve, Leila? O que a Leila fez de errado aqui? Ô, Leila, não mexe nesse mouse, Leila, porque você me dará um problema. Vamos ver se eu consigo aqui recuperar os nossos contatos, né? Os nossos internautas que estão neste momento aqui nos assistindo. Mas continua, Leila. Eu acho que é melhor deixar assim mesmo. Eu queria cumprimentar os amigos que eu ainda não tinha cumprimentado. Vou cumprimentar aqui o meu neto amado. Boa noite, Luiz Felipe, que saudade. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Luiz Felipe, me socorre, Luiz Felipe. Eu fui mexer aqui, aí sumiu o nome de todo mundo. Mas, amigos, eu queria cumprimentar quem estava aqui pelo Facebook, não sei o que eu arrumei que sumiu o nome de todo mundo. Você mexeu no ratinho, viu, Leila? Então, sintam-se mexeu no todos, ratinho aqui, ó. Sintam-se todos abraçados, sintam-se todos muito bem-vindos. E agora até me perdi um pouco, eu ia cumprimentar, eu vi que tem gente que está vindo pela primeira vez. Nós convidamos vocês, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Agora nós vamos fazer a nossa prece final. Essa água será magnetizada.
nós vamos também receber o passe magnético espiritual. Então, providencie quem ainda não providenciou o seu copinho, a sua garrafinha de água. Enquanto isso, eu vou lembrar vocês, amanhã, segunda-feira de carnaval, nós temos a nossa palestra da semana, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, vamos juntos nessa grande rede de fraternidade, de esperança, de vibrações pelo nosso planeta, vibrações de paz, de harmonia, pelo nosso Brasil. Então, amanhã, 20 horas, estamos juntos, e na terça-feira também, terça-feira, 20 horas, é o nosso estudo do Evangelho, pelo Facebook, pelo Instagram, e na terça-feira nós temos a nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Não é ao vivo a reunião de tratamento, o que é ao vivo é o nosso estudo do Evangelho. E a reunião de tratamento, que é a reunião de vibração, logo a seguir. Então, quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Luiz Felipe está dizendo assim, não faz mal, o que vale é o carinho de vocês. Então tá bom, meu neto amado. Obrigado. Mas, então, queridos, vocês já devem ter providenciado seu copinho de água, sua garrafinha de água. Nesse momento, convido todos vocês, aqueles que estão conosco, e que nesse instante sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia, que os emissários do Cristo estão recebendo, acolhendo cada pedido, mas aqueles que sentem que têm condições de doar. Vamos fazer agora uma grande rede de doação para que as nossas vibrações de amor, de paz, elas sejam recebidas pelos emissários do Cristo, sejam transubstanciadas no alívio, no consolo, na cura para outros irmãos que neste momento necessitam mais do que nós. Então vamos orar, vamos, neste momento, agradecer ao Senhor da vida, ao Pai, Criador de todo o universo, que enviou o seu Filho, amado Jesus, para ser o nosso governador espiritual. E nessa noite, Senhor, quando nos reunimos em Teu nome, abrindo os nossos lares, abrindo os nossos corações, para sentir o Teu Evangelho, Senhor, não somente as palavras, mas sentir toda essa vibração nas nossas vidas, para que possamos ser instrumentos úteis da Tua seara. Tu contas conosco. Quando Tu estivestes aqui, fisicamente entre nós, escolheste apenas 12 para serem Teus seguidores, Teus apóstolos. E esses 12 centuplicaram, multiplicaram aos milhares. E hoje nós temos milhões de cristãos no nosso planeta. Nessa noite, somos poucos também, agora reunidos em nome do Cristo, mas com o nosso coração vibrando, de esperança, de fraternidade, de amor. E nós, unidos a cada benfeitor amigo, aos nossos anjos guardiães, vamos oferecendo o nosso melhor para que os benfeitores se utilizem de nós. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de vós. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos
de vossa eterna bondade, o celestial amparo, para nos livrar do mal. Senhor, sabemos que ainda estamos num planeta onde o mal prevalece. A mentira, a injustiça, a traição, a violência, a maldade, a desonestidade. Mas sabemos também, Senhor, que muitos do que aqui se encontram, reencarnados e desencarnados, buscam a Ti, buscam a transformação moral e espiritual. E nessa noite, nós nos unimos a cada emissário do Cristo e vamos visualizando o nosso orbe, o nosso planeta resplandecente, iluminado. Juntos percorremos todo o nosso globo, nação por nação, convidando os governadores espirituais de todas as nações para que estejam conosco, para que possamos criar uma energia de amor tão vibrante, tão intensa, que toda a sombra se dissipe e que o amor possa prevalecer. E nós vamos vibrando por cada nação, para que a paz, a fraternidade estejam presentes. Nós percorremos cada milímetro do nosso orbe, adentramos nos lares, pacificando as famílias, percorremos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que as nossas vibrações possam auxiliar, aliviar, consolar, despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Mas com a permissão de Deus, que também possamos levar a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma, a cura do espírito. Porque quando o espírito está saudável, o corpo não mais adoece. E nós vamos vibrando muito amor e muita paz, pedindo a Ismael, governador espiritual do nosso Brasil, que envie os seus mensageiros, que possamos percorrer toda a nação brasileira, estado por estado, cidade por cidade, bairro a bairro, rua a rua, adentrando, pacificando as famílias que se encontram em desarmonia, em desalento, e confiantes nesse amor que se projeta sobre todo o nosso planeta. Nós vamos agora dirigindo os nossos pensamentos, dirigindo as nossas vibrações, o nosso magnetismo, para a magnetização das águas que foram colocadas com esse propósito. A magnetização das medicações, do soro, do oxigênio, das aparelhagens cirúrgicas, dos instrumentos hospitalares, dos aparelhos respiradores, das máquinas de hemodiálise,
os pulmões artificiais, magnetizarmos os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas. Magnetizarmos as alimentações, potencializando os efeitos de cura. E nós vamos vibrando e nós vamos confiando. E os benfeitores amigos, junto conosco, e nesse momento nós convidamos a todos para dirigirmos os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos. Dirigirmos o nosso pensamento para aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. Para aquele companheiro que ainda se compraz no erro, no vício, na desonestidade. E os benfeitores, vasculhando as nossas mentes, vão trabalhando e beneficiando de acordo com as necessidades de cada um. E agradecendo aos benfeitores por tudo que foi oferecido, nós agora vamos receber o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos vem através dos emissários divinos. Sintamos agora uma chuva de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça, suavemente. Essa energia de cura penetra através do centro coronário, que percorre todos os centros vitais, até o centro plantar. E nós vamos sentindo essa presença de amor, célula a célula, molécula a molécula. E essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico. E a cura se manifesta. A cura do corpo, a cura da alma. Mas essa energia se expande mais ainda além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. Convidamos a todos neste momento para louvarmos, agradecermos e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos.
benfeitor amigo, agradecendo aos nossos anjos guardiães e pedindo a Jesus que abençoe a semana que se inicia. Conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos estar novamente no próximo domingo reunidos em Teu nome, agradecendo a cada emissário, aos nossos anjos guardiães, a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus esteja presente no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer, pedindo desculpas, porque não sei o que eu fiz, que eu não consigo visualizar vocês, mas tenho certeza que vocês estão aqui. Então, aproveitamos, lembrando mais uma vez, amanhã, segunda-feira, 20 horas, a nossa palestra semanal, terça-feira, o nosso estudo do Evangelho, e para aqueles que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube, do Telegram, o nosso canal do YouTube já tem quase 1000 vídeos postados. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Amigos, lembrando mais uma vez a vocês, entrem lá no nosso canal, se inscrevam, compartilhem, mesmo vocês que estão aqui agora conosco, amanhã estará postado lá no nosso canal o vídeo. Aproveitem, revejam, divulguem, caminhem para os amigos, façam comentários, vamos semear a luz. Jesus conta conosco. O momento é de doação. Jesus, ele disse, numa determinada ocasião, que a seara era grande, os trabalhadores são poucos, somos poucos, mas sejamos poucos, com essa vontade de servir ao Cristo. Um beijo no coração de cada um de vocês, façam de conta que eu visualizei todos os nomes. Até amanhã, com as bênçãos de Deus. Então, queridos amigos e amigas, nós chegamos mais no finalzinho, né, da nossa live de hoje, agradecendo a Deus, né, mas sobretudo aqueles espíritos amigos que nos sustentam, que nos conduzem, que nos intuem, que nos dirigem, para que nós possamos errar menos. Já erramos muito lá atrás, recordando que estamos no momento das chamadas festas em homenagem a Momo. Daí nós temos também o carnaval e os carros alegóricos, embora muitos façam um desserviço, não é somente às religiões, mas à própria humanidade, nas quais eles se incluem, mas são degraus deles. Neste momento, eu estou coerente com a afirmação do que nós lemos hoje, para que não os injuriemos. Afinal, nós também já passamos por aí, e se hoje nós esposamos outros valores, e busquemos também, através da nossa prece, nosso concurso fraterno, e, sobretudo, o empréstimo das vibrações e intuições magnéticas, favorecer a eles, que um dia, assim como agora, nos reencontraremos sempre. Então, uma ótima semana para todos, e que Deus nos abençoe sempre, para que a próxima semana nós podemos aqui nos rever. Consegui, então, muito grato. Consegui então, entrar. A Leila agora, ela que vai dar a palavra final, já fico, então, considerando isso. Mas pode falar, Leila. Então, um abraço para a Silvia, Sampietra, para o Arnaldo, Eudócia,
Luciene Ferreira, deixa eu ver quem mais que ainda não tinha cumprimentado, porque alguns... A Suzy Giovannone Silva, seja bem-vinda, Suzy. Sandra Sabino. A Eudócia disse assim, está vendo? Eu tinha que ver. A Eudócia disse, a Leila está muito bonita. Obrigada, Eudócia. Cortei o cabelo, sim. Então, a Niva também desejando uma boa semana para todos. Quem mais? Deixa eu ver, mas quem que eu ainda não tinha visto? Maria Dolores. Então, amigos, agora eu acho que eu consegui rever todos vocês. Beijo grande no coração. Até amanhã com a nossa palestra semanal.